Olá, eu sou o Dr. Joel Augusto, sou neurocirurgião há mais de 20 anos, sou o diretor clínico da Clínica Osaka e este é o canal Universo Neuro. Aproveite agora e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que forem publicados, para você não perder nenhum conteúdo importante. Olá, esse é o segundo vídeo que fazemos sobre a série de hérnias de disco. Nesse vídeo, nós vamos dar seguimento ao vídeo anterior, onde eu expliquei sobre a anatomia do disco intervertebral e da coluna. Expliquei como ele funciona, a sua fisiologia. Isso foi fundamental para nós entendermos as doenças que eu vou explicar a partir de agora. Antes de entrar na hérnia de disco propriamente dita, eu vou falar de uma outra condição, que é a dor discogênica. E por que eu vou falar disso antes? Porque é uma condição muito mais comum que a hérnia de disco. Ela é mal compreendida por pacientes e médicos e é frequentemente confundida com a hérnia de disco. Tá? Para vocês terem uma ideia, a dor discogênica ela corresponde a 40% das dores lombares. É uma doença muito frequente, apesar de ser mal compreendida. Bem, no vídeo anterior eu falei sobre a fisiologia do disco e eu comparei ele com um pneu, né? Só que um pneu que é cheio de água e não de ar. Porque dentro do disco, como vocês podem lembrar, ou se não assistiram o vídeo ainda, assista, nós temos moléculas que são hidrofílicas. Essas moléculas puxam água para dentro do disco, fazendo aumentar a sua pressão dentro. O que acontece? De uma maneira que nós não sabemos ainda, a medicina não tem respostas claras, o disco passa por um processo de deterioração ou envelhecimento. Então essa capacidade de chupar água para dentro do interior do disco é perdida por algum motivo. Isso pode ocorrer com todos os discos da pessoa ou com alguns discos específicos. Mas apenas um disco está alterado ao longo da vida. Quando isso acontece, nós vamos ter uma situação semelhante ao pneu murcho. Ou seja, o que acontece com o pneu murcho? Ele perde a sua estrutura e ele corre o risco de rasgar ou ter um rompimento. Né? Então, quando o disco perde as capacidades de absorver água, acontecem algumas coisas. Além de ele ficar murcho, pela baixa pressão, ele perde a altura dele. Outra coisa que vocês podem ver nessa figura, que aparece uma barriguinha, né? Como apareceria num pneu murcho. Tá? Na ressonância magnética, nós temos um programa que chama de T2. Nesse programa, tudo que é água ou gordura aparece branco ou em tons de cinza. Né? Então vocês podem ver os discos normais em tons de cinza, e esse disco que perdeu altura e está preto também forma uma barriguinha. Essa barriguinha está se insinuando no canal da coluna. Dentro desse canal nós temos as raízes nervosas e nós temos uma coluna líquida, por isso que está bem branco. Então observe como tem uma protrusão, né, como é chamado, que é essa barriguinha do disco se insinuando no canal. Qual que é o problema disso? O disco perdendo a pressão e caindo a altura, o núcleo pulposo no seu interior perde a capacidade de absorver choques. E vamos lembrar que a coluna está sustentando todo o peso do corpo acima dela. Né? Então cada disco acima da sua altura está sustentando todo o peso do corpo. Nós temos nessa figura dois gráficos. O de cima é de um disco normal, a distribuição de pressão conforme a distância do centro do disco. Então nas extremidades nós temos o anel do disco e no meio o núcleo pulposo. Note como a pressão é mais ou menos regular, tem um pouquinho mais de pressão nas extremidades do gráfico, que corresponde ao anel, mas o disco de forma mais ou menos homogênea absorve a pressão de cima. Olha o disco que perdeu a pressão do núcleo, o que aconteceu? As pressões sobre o disco estão muito maiores no anel. Né? Então esse anel está sendo sobrecarregado. E qual que é o problema disso? Além de ter perdido a estrutura, por estar murcho, com a pressão aumentada e concentrada no anel, nós podemos ter as fissuras do anel. Na verdade, essa fissura ocorre em camadas do anel, geralmente não no anel inteiro, nessa condição,
E nós temos vários formatos de fissura, né, como vocês podem ver aqui na figura. Olha aqui numa foto de uma secção sagital do disco, a comparação de um disco normal e um disco com fissuras. Além do rompimento das camadas do disco, nós temos um processo inflamatório e nós temos um brotamento de nervos, ou seja, esse disco fica mais sensível para sentir dor. E quais são os sintomas da dor discogênica, né? Você tem uma dor lombar de moderada e intensa, a dor pode ser muito forte, e existe irradiação para as pernas, num fenômeno que é chamado de dor referida. O paciente sente piora da dor sentado e com a flexão da frente para a coluna. Muitas vezes o paciente não consegue nem sentar, às vezes chega um paciente num consultório e ele pede para ficar em pé. Eu já desconfio da dor discogênica. E como ele não consegue flexionar o tronco direito, tem uma dificuldade para colocar a meia ou o sapato, né? O paciente não consegue fazer essa curvinha com a coluna para poder fazer isso. Essa figura aqui, ela mostra um trabalho que foi feito com voluntários. Então esses voluntários tiveram um transdutor de pressão dentro do disco para medir a pressão dentro do disco vertebral conforme as diferentes posições que a gente tem durante o dia, né? Então, para referência, vocês veem que o paciente em pé é 100, né, de pressão. Aí o que acontece? Deitado a pressão cai, então nós temos 75, 25. E quando que a pressão do disco aumenta? Quando você fica inclinado para frente, quando você carrega um peso, ou mesmo segura o peso inclinado para frente, quando você senta, e o pior de tudo, quando você senta carregando um peso. Então todas essas posições acima de 100 de pressão são as posições que fazem piorar a dor discogênica. Então que o paciente ou não consegue fazer ou ele evita. Bem, como que nós fazemos o diagnóstico além do quadro clínico? Nós temos os exames de imagem, né? Então aqui nós podemos ver na figura uma ressonância. A ressonância mostra o disco preto. Compare com o disco mais superior, que está normal, é o disco que está branco, né? Então o disco preto está com ausência de água, cai a altura, forma a barriguinha, e a fissura nós vemos de uma forma discreta. Ela aparece com um ponto branco na ressonância. Esse ponto branco nós chamamos de zona hiperintensa. Agora, o exame mais fidedigno para detectar a fissura do disco e a dor discogênica é a discografia. É um exame que é pouco realizado, ele é bem invasivo, ele é realizado somente por alguns médicos, você não consegue fazer esse exame num laboratório, por exemplo. Então o paciente é levado para o centro cirúrgico e acordado nós injetamos contraste dentro do disco, né? Então no disco normal o contraste fica concentrado no seu interior, bem no núcleo do disco. E num disco com fissuras, nós percebemos que o contraste vai para a porção que é o ânulo do disco, né? Ou a capa do disco. E às vezes esse contraste até vaza para dentro do canal. Além disso, esse é um exame funcional, em que o paciente fica acordado e ele conta para a gente, se ao injetar contraste, a dor dele está sendo simulada. Por ser um exame invasivo, nós só realizamos em pacientes que nós temos grande dúvida de qual vai ser a conduta para ele. Nós não fazemos em todos os pacientes, né? Na maioria dos pacientes, a simples ressonância com esse pontinho branco é o suficiente. E qual que é o tratamento para dor discogênica? Então a gente sempre começa o tratamento médico por degraus, né, de uma escada, do degrau mais baixo, o tratamento mais simples, para o degrau mais alto, que é o tratamento mais complexo, né? Então, no degrau mais baixo, nós temos a medicação. Nós podemos dar analgésicos e anti-inflamatórios, principalmente. Em alguns casos, a fisioterapia também cabe para auxiliar no tratamento. Quando o paciente não melhora, nós podemos fazer infiltrações na coluna. Essas infiltrações são realizadas por médico, que se trata, na verdade, de injeções ou sobre o disco ou no interior do disco com anti-inflamatórios potentes. Se isso não resolver, nós tentamos fazer uma cauterização do disco. Também é um procedimento feito em centro cirúrgico, mas ele é pouco invasivo. Nós usamos agulhas ou endoscopias. Nós vamos com um eletrodo cauterizar a fissura que está dando a dor. E, em último caso, existem cirurgias
nós podemos, assim, no topo da escada, até substituir esse disco por uma prótese. Bem, nós vemos nesse vídeo o quanto que o disco intervertebral é complexo e cheio de detalhes. Aposto que vocês nunca ouviram falar da dor discogênica. Muitos médicos nem sabem que essa doença existe. Então, resumindo, o disco intervertebral é um órgão avascular. Ele dentro contém células e uma substância que absorve água. E a gente pode comparar ele com um pneu. Pelo envelhecimento ou por questões que nós não conhecemos, o disco pode perder essa capacidade, ele perde a sua altura e perde a sua função. Fica mais fácil assim de um anel do disco ter fissuras, que são rompimentos parciais desse anel. Essas fissuras, elas podem ser dolorosas. Elas também podem irradiar para a perna, para um mecanismo que nós chamamos de dor irradiada. Ela é diferente da dor radicular que ocorre na hernia de disco. Eu vou explicar isso com mais detalhes no próximo vídeo. Mas esse é um dos motivos porque os médicos confundem a hernia de disco com a protrusão e com a fissura. As duas doenças podem irradiar a dor para as pernas, mas por mecanismos diferentes, e eu vou explicar isso melhor no próximo vídeo.